Boa noite a todos. Eu trago aqui para vocês uma dica de leitura para essa semana. É a leitura do livro O Perfume. O livro O Perfume é um romance. Um romance que trata da história de um personagem que, além de ter desenvolvido, de ter aprendido todas as técnicas para construção dos perfumes, ele também é um assassino muito perigoso. Então, o livro O Perfume, o romance O Perfume, trata de uma história que aconteceu na França. É escrito por Patrick Suskind. Então, o autor do romance O Perfume, o Patrick Suskind, ele descreve minuciosamente uma situação do século XVIII. Então ele conseguiu retratar neste romance a situação da França, a situação de Paris do 1700, do período em que o absolutismo da Casa Real Francesa de Bourbon, Luís XIV, XV, XVI, quer dizer, o auge do poder absoluto, em que a situação da França, ele consegue mostrar que enquanto a aristocracia vivia luxuosamente, de modo bem suntuoso nos seus castelos, a existência de Versalhes, a população da França, o povo, vivia numa situação de miséria, numa situação de sofrimento, de angústia, de uma miséria muito grande. É uma França dividida em estamentos. Você tem o primeiro estamento com a nobreza, o segundo estamento com o clero e o terceiro estamento com o povo. Entra também dentro desse terceiro estamento a burguesia. O povo, de modo geral, vivia na pobreza, numa situação de servidão. O campesinato sofria muito. Então o romance trata da história de um personagem. Ele se chama Jean-Baptiste Grenouille. Jean-Baptiste Grenouille, ele nasce em uma situação de miséria, de calamidade. A mãe de Jean-Baptiste Grenouille entra em trabalho de parto nas ruas miseráveis da cidade de Paris. Ela vai partejar, ela vai ter essa criança embaixo de uma mesa aonde era tratado os peixes para serem vendidos. Embaixo dessa mesa é que ficavam os dejetos dos peixes, as escamas, toda a parte que era jogada no lixo. Então ela fica de cócoras embaixo dessa mesa, sente as contrações e vai parir essa criança nessa situação de imundície, de contaminação, e isso vem mostrar a calamidade, a saúde pública da França do 1700, a ausência de políticas de saúde para essa população. Os contrastes entre uma elite que vive na suntuosidade, apesar de que a saúde pública também não era muito boa
para essa elite, mas a situação da miséria, a situação do abandono da população pelos governantes, ela é gritante. A falta de uma política pública para essas pessoas. Então essa criança é abandonada embaixo desta mesa. A mãe, ela foge, ela abandona essa criatura, mas essa criatura tem uma pulsão de vida muito grande. Ele não se contaminou, ele sobrevive a esse acontecimento de miséria, a esse parto em uma situação insalubre. Ele consegue sobreviver. O seu choro, o seu grito, lutando pela vida, é escutado por alguém que leva para que ele seja criado a partir de uma instituição de caridade. As instituições também patrocinadas pela igreja e pelo Estado. E sua mãe, ela vai ser condenada à morte também por ter abandonado outras crianças em partos anteriores a esse. O livro também vai mostrar minuciosamente que o perfumista aqui, esse aprendiz de perfumista, né, ele desenvolve um olfato muito elaborado. Ele consegue detectar os aromas com muita intensidade, com muita facilidade, e os perfumistas daquela época colocam o Jean Baptiste, ele vai ser aprendiz, ele vai ver como os perfumes eram elaborados, as técnicas, todo aquele sistema sofisticado da parte da bioquímica, da química de modo geral, da elaboração desses princípios ativos que vão resultar no perfume, né? Vai aprender o manejo de notas, mas ele desenvolve uma psicopatia, torna-se um assassino de jovens, porque ele, na busca de um perfume excepcional, de um perfume que seria o maior dos perfumes, o mais importante, ele vai ter que assassinar uma jovem e retirar esse perfume da pele dessa jovem. E quando ele consegue fazer esse perfume, ele consegue ter de modo mágico o amor das pessoas, porque ele foi uma criança que não foi amada. Ele nunca foi amado de modo nenhum por ninguém. Então, quando ele aplica o perfume nele próprio, e o povo, ao sentir o aroma, freneticamente, enlouquecidamente, o devora. Então ele é devorado. Seu fim é exatamente essa louca atitude, essa pulsão última de cada pessoa que sente o perfume e que avança para devorar o próprio perfumista. Eu recomendo a leitura deste livro, porque os perfumes, eles entram no coração das pessoas. Eles entram no cérebro das pessoas. O aroma, ele tem um poder muito grande.
Então nós lembramos alguém pelo perfume, nós lembramos de um momento através dos perfumes. Vejam que é importante compreender esse manejo, essa tecnia. Esse livro ele é também muito didático, não é? Porque você vai aprender as etapas e o procedimento na confecção do produto até chegar nas mãos do consumidor. Então eu desejo uma boa leitura.